Estamos indo para a nossa quarta conversa do nosso projeto intitulado Moral da Fama. Temos hoje a professora Lúcia. Atualmente ela está ministrando a disciplina de Cálculo 3 no nosso curso de Gestão da Informação. E hoje a gente vai estar batendo um bate-papo com ela, conversando. Enfim, temos aqui do lado aqui os membros do diretório, a Brenda, o Franklin, o Christopher, a Isadora, a Alexandre e a Heloísa. E eu, o Pedro. Então, pessoal, fiquem à vontade também para perguntarem o que vocês quiserem. Eu vou estar levando aqui a conversa, mas a qualquer momento se quiser levantar a mão, botar no chat, abrir o microfone, fiquem à vontade. E, professora, a primeira pergunta que eu queria fazer é: Pode fazer, onde você, tranquilo. você mora atualmente em Uberlândia? Sim, eu moro. Nasceu aqui, professora? Então, eu me considero daqui porque na época meu pai saiu a trabalho, ficou 2 anos em Brasília, aí eu nasci lá, mas sempre depois, com 2 anos, já voltei, então eu me considero daqui, toda a minha família é daqui. Né? Sempre morei. Então você Só nasceu em Brasília, saí. professora? É isso mesmo? Sim, sim. Nossa. Mas assim, depois em época já estando adulta, que eu voltei para conhecer mesmo, né? Que com 2 aninhos saindo de lá, não tem muita lembrança, nada, na verdade, né? Então, aí minha família é toda daqui de Uberlândia e a gente mora sempre aqui. Só teve, né, interstícios de anos aí para a época do doutorado, né? Que aí eu saí para o doutorado, mas depois sempre voltei e moro aqui. Casei e moro aqui. E professor, então a escola assim fundamental sempre aqui também. Sim, então, é todo. Primário, na escola estadual, até entrar na faculdade, o tempo inteiro. E você pode falar, Inclusive, teve, tipo, no ensino médio, que a gente chamava lá primeiro ano, segundo, terceiro colegial, eu fiz o magistério. Então, porque eu sempre sonhei aos poucos, tipo, eu quero ser professora do primário, de primeira, quarta série. Então, eu fui lá e fiz o magistério, né? Só que aí, quando eu estava já finalizando, quase o terceiro colegial, alguns professores incentivaram, porque eu tinha, na época, boas notas. Não, vai fazer um curso, né? Aí eu cogitei biologia, português e matemática foi o que mais me chamou atenção. Eu tirava boas notas e a professora, né, incentivou na época. Só que eu estava despreparada, porque quando você faz um curso específico, magistério, você não tem uma preparação boa para um vestibular entrar na faculdade, porque você vê física, química, essas disciplinas só no primeiro ano, só o básico. Aí o segundo e o terceiro, você fica mais com disciplinas pedagógicas. Então, isso eu sentia dificuldade, mas eu não deixei por menos e falei, não, então eu vou pegar apostilas, vou fazer um cursinho à noite, estou terminando o terceiro ano magistério, vou fazer um cursinho à noite e vou tentar estudar sozinha, né? Para ver se eu consigo entrar na faculdade, porque eu sabia que eu tinha deficiência, né, de conteúdos para pensar num curso, né, de nível superior. Mas aí, a primeira vez terminou, o terceiro eu prestei, aí passei na primeira fase, não passei na segunda, mas isso aí, né, já me deixou, porque eu sempre fui uma de tirar boas notas e não gostar de ser reprovada, né? Então, isso aí para mim foi um caos, mas eu não deixei me bater, não. Fiz novamente 6 meses, aí no próximo, no meio do ano, eu passei no vestibular. É um curso de matemática, né, que é o que eu escolhi, então não era tão concorrido, talvez foi por isso que eu passei, né? Porque entraram na época só, tipo, 10 alunos, então são poucos na época, né? Hoje já a realidade é diferente. E aí eu comecei a faculdade e os primeiros anos, os primeiros 2 primeiros períodos foi muito difícil, porque precisava de conteúdos que eu não tinha visto, né? No ensino médio, que na verdade foi magistério, né? Foi para outro objetivo que eu tinha feito. Mas eu fui atrás, né? Estudei sozinha e fui assim persistindo. Aí depois do terceiro período em diante é que você já se adapta ao curso e aí foi, né? Estudando e graças a Deus dando tudo certo. É, isso.
Foi. Aí depois, quando eu estava terminando o terceiro, que aí eu já mudei já a ideia, não, já vou sonhar um pouquinho mais. Eu quero entrar na faculdade e dar aulas, né, na, nas escolas, igual eu estou aqui, minha professora, tenho ela como exemplo, a professora na época lá de matemática, então eu quero dar aula não só no primário, de primeira a quarta série, mas até o colegial, né? E aí depois, estando na faculdade, já, digamos, nos 2 últimos anos, aí os professores que eu tinha, né? Aí você vai fazendo iniciação científica, aí você vai tomando outras direções, né? Os professores foram me incentivando, não, você tem capacidade de tentar fazer um mestrado, e aí foi onde foi caminhando. Aí, quando você vai fazer o mestrado, da mesma forma, você já pensa mais lá adiante. Não, mas se eu quero, no meu caso, na minha área, né? Você quer dar aula, então, em nível superior? Então, eu vou ter que fazer o doutorado também. E assim foi, não tinha como parar de estudar, né? Na verdade, foi essa a trajetória. Sim. Eu gostava. É porque eu sempre fui junto com a minha prima que estudava na época, coincidia da gente sempre estar na mesma sala de aula, então a gente competia uma com a outra, né? Então, quem tirava a maior nota, tem hora ela tirava na biologia, eu no português, tem hora ela na matemática, essa. Sempre a gente queria estar saindo bem, tirando boas notas, né? Mas aí, na sétima série, eu tive uma boa professora de matemática. E depois, no final do curso do terceiro ano, né, vamos dizer assim, terceiro ano no magistério, também uma professora de matemática que me incentivou. Aí eu falei, eu acho que é essa área que eu vou para esse lado mesmo. Não quero ser, tipo, médica, né? E mesmo gostando de biologia, não quero ir para essa área específica. Gosto de dar aula, então escolhi matemática. Professora, sendo sua aluna, eu posso te falar que você tem um perfil também para, se fosse para dar pra aula para os pequenininhos, porque você tem toda aquela didática de pensar que o aluno está assim, não sabe aquela etapa, tipo assim, nas suas aulas, o tempo todo você volta no início e você está sempre frisando, frisando para aquilo assim, às vezes entrar na cabeça do aluno. Então, eu acho que dar aula, seja para o magistério, ou se fosse assim, para o primeira a quarta série, ou para os alunos universitários, eu acho que você tem total perfil, É, é, porque você tem muito delicadeza para estar explicando, assim, isso é muito notável. Eu tento procurar me colocar no lugar do aluno, né? Então, se eu percebo alguma dificuldade, eu tento, vamos supor, quando é na presencial, que tem um aluno que vai lá tirar dúvidas na minha sala, então, se eu vejo que eu estou falando lá na frente, cursos já no cálculo 2, digamos, mas você está com dificuldade na fração, em somar frações, em algum momento, aí eu tento voltar, e isso é meio que natural eu fazer isso. Daí eu pego e falo assim, não, mas olha aqui, ó, vamos ver como que você faria essa soma de frações. Então, eu tento relembrar, né, esses conceitos com ele. Então, eu já penso dessa forma, tem que tentar sanar É, as deficiências, né, que eles trazem, né, do fundamental, né, vamos dizer assim. e ajuda muito isso, né? Porque, por exemplo, a gente às vezes está terminando já o cálculo 3, por exemplo, a gente já está terminando. E o tempo todo você está assim, quando você está resolvendo um exercício, você volta no início da matéria, tipo assim, relembrando o tempo todo. Então, assim, é uma didática e um cuidado que você tem com o aluno, que muitos professores, às vezes, principalmente da FAMAT, às vezes não tem paciência, né? Então, eu acho uma virtude, e assim, eu acho que é por isso que o seu nome foi citado aí pelos alunos para estar trazendo para essa entrevista, porque é um professor que está tendo cuidado com o aluno, tipo assim, querer realmente que ele aprenda, tipo, é um esforço a mais que eu percebo que a senhora faz ali durante as aulas. Então, acho que é uma característica de professor mesmo, né? Professor empenhado. E um pouco assim, hoje eu olho um pouquinho assim, que é um dom de Deus que eu tenho, na verdade, eu penso. Eu olho mais assim, porque eu tenho paciência, não que eu estou dizendo que eu sou boa para explicar nada disso, mas assim,
Eu acho que eu tenho, porque eu sempre, quando eu vou dar aula, eu peço a Deus, Deus, então me lembre os conhecimentos que eu preciso transmitir, né? E aí eu tento fazer o meu máximo, né? Mas um pouco, eu acho que aí é um pouquinho de dom. Eu me vejo assim. Uhum. Então, pelo que eu me lembro, eu fiquei assim, estudando até na madrugada, vamos dizer assim. Tem que ter dedicação mesmo. Mas assim, eu não no final de semana não ficava só estudando, não, viu, gente? Eu gostava de aproveitar as festinhas de faculdade, eu amava. Eu falava para minhas primas: Ó, tem festa da psicologia, tem festa da engenharia, vamos lá. Mas aí eu ia nessa festa, tipo, começava lá de sábado para domingo, mas dormi um pouco no domingo, depois domingo o dia inteiro eu ia estudar. Então, não estou... acho que é porque eu não tomo muito bebida alcoólica, então eu conseguia, né? Não estava com ressaca. Então, eu aproveitei a época de faculdade no sentido de me divertir também, mas o máximo, eu tive também, vamos dizer assim, a benção do meu pai conseguir, eu estava com ele, meus pais morando, né? Então, eu tive esse privilégio de sobrar tempo para estudar, que a minha mãe, né, pegava e deixava, não me deixava com muitas tarefas de casa, né, de ajudá-la assim, e eu dedicava ao estudo. Então, acho que foi um privilégio que eu tive na época. Que os meus irmãos já foram diferentes, eles já não tiveram que trabalhar desde cedo, então, e também já não gostavam de estudar, né, então não se dedicaram. Eu, dos 4 irmãos, fui a única que me formei. E aí, ter dedicação, né? E no primeiro ano que você estava perguntando, eu lembro que a primeira disciplina, Fundamentos de Matemática Elementar 1, a professora era bem severa. Então, a sala era cheia, mas não porque eram todos novatos. Novatos tinham eu e mais uns 3. O resto tudo já tinham reprovado nessa disciplina umas 4, 5 vezes. Então, a sala era muito cheia. Então, isso me assustou de primeira vista, né? Porque você já está entrando numa disciplina que a expectativa de aprovação era pouca. Mas aí eu dediquei ao máximo e consegui 60, eu acho, 62 pontos, que para mim já foi suficiente. Passei e não fiquei triste, porque eu tinha em mente, assim, tirar vermelho para mim, acho que desde a época de fundamental e ensino médio, era inconcebível para mim. Eu ficava muito triste se isso ocorresse. Graças a Deus nunca ocorreu. Mas na faculdade eu evitei e também deu certo, mas assim, foi raspando, né? 60, 62, mais ou menos, era a média. Eu acho que eu fiquei com a média de 70 nas disciplinas do primeiro período. E isso para mim, porque eu esforcei muito, né? E isso para mim, eu falei, gente, mas como... Porque você traz uma realidade diferente de quando você está no ensino médio, né? Lá é mais simples você tirar 90, 95, 100, né? E aí, isso de cara no primeiro período, para mim já foi, falei, era já assustador. Falei, meu Deus, é muito difícil esse curso, mas vamos que vamos. Aí foi dando certo depois, foi melhorando, né? Então, na minha época não tinha muitas bolsas de iniciação. Na verdade, eu acho que eu comecei no quinto ou sexto período, não me lembro bem, mas foi por convite de um professor e para ficar como voluntária, sem receber bolsa, porque ele já tinha um bolsista. Aí, como ele tentou bolsa, a segunda bolsa para mim não veio, ele falou assim: ó, se você quiser, você estuda com o colega aí, o Júnior aí, vocês estudam juntos para você ter, né, adquirir conhecimentos, né, mas sem bolsa nenhuma. Aí eu aceitei. Então, a iniciação que eu fiz, mas é sem bolsa. E acho que foi a partir do sexto período. E aí isso leva você, já que depois eu estava já pensando num mestrado, eu já fui estudando além, né?
nesse projeto de pesquisa, então eu estudei algo a mais, já pensando na ideia de me preparar para o mestrado. Mas foi com orientação desse professor, do excelente professor que eu tive na época, mas foi por minha vontade, sem bolsa, sem nada. E sem compromisso, vamos dizer assim, né? Eu não precisava necessariamente participar da reunião dos dois, mas eu sempre estava lá participando e tentando aprender. Sim, só por conta. E com o privilégio que meu pai, com o esforço dele, ele estava me sustentando assim, nada de luxo, né? Mas assim, eu não precisava, eu dedicava ao estudo, né? Também é porque eu fiz aqui em Uberlândia, então meu pai, se fosse para mim precisar fazer a graduação, né? Sem ter uma bolsa, sem nada, em outra cidade, e avaliando assim, as condições que ele tinha, eu acho que eu não teria conseguido. Então, como era aqui em Uberlândia mesmo, ele gastava mais só com o passe de ônibus, né? Eu vou lá, vem, almoça, eu ia. Então, foi por isso, né? Eu fui privilegiado nesse sentido, né? Estando fazendo faculdade aqui em Uberlândia mesmo, onde eu moro. Também para o mestrado, como eu tinha feito no nosso curso de matemática, na época não tinha bacharelado, tinha só licenciatura. Então, novamente, eu estava sendo preparada para dar aulas, né, no ensino médio, então tinha muitas disciplinas pedagógicas. Então, algumas disciplinas do bacharelado eu não tive, porque por conta, né, de que não tinha bacharelado na época, só tinha a opção de licenciatura. Então, eu tentei o mestrado, mas não como uma base tão boa quanto outros alunos que iriam competir, né, comigo, digamos, essa bolsa aí para o mestrado. Aí eu me aventurei aí, esforcei, lá tem uma ideia do curso de verão para você entrar, foi na Unicamp. Para entrar na Unicamp, no curso de matemática especificamente, é exigido fazer um curso de verão, que é janeiro e fevereiro. Aí você assiste o curso lá, tem provas, é avaliado. E aí eu me deparei com a situação de alunos muito bons que vêm de todo o país, inclusive tinha muito argentinos também, não só do Brasil, e com uma base de conhecimento que eu ficava assim, meu Deus, né? Eu não tenho isso, vamos lá. Aí eu estudava junto com eles, tentando aprender, foi onde eu me esforcei e aí eu consegui a bolsa para o mestrado, porque também, como é noutra cidade, se eu não tivesse bolsa, não daria para ficar lá. Aí não, não, peraí, eu sou antiga. Aqui não tinha mestrado. Na época só tinha licenciatura. Não, era meu sonho. Não, se tivesse aqui mestrado, doutorado, eu tinha ficado aqui mesmo, quietinha, entendeu? Na época, aqui só tinha licenciatura. Depois é que aqui passou a ter bacharelado, depois é que passou a ter mestrado, entendeu? Então foi por isso, foi força, né? Pressão. Aí teve as opções da UNB, né, lá de Brasília, teve a opção da UFSCar, lá em São Carlos, e teve a opção da Unicamp. Elas, nas cartas de recomendação que eu tinha, né, elas todas me aceitaram, mas eu preferi ir para Campinas, na Unicamp lá, entendeu? É, ainda mais, né, uma mineirinha assim que fica com receio de tudo, chegando eu já achava tudo diferente, mas aí você encontra nesse curso de verão pessoas que estão na mesma situação, né, que são de fora, que também não conhecem a cidade, então você vai se aventurando, se informando, e eu fiquei na época numa república, mas aí só eu que era na linha de ter que estudar bastante, porque para fazer o curso de verão lá, aí você não pode ir embalada mesmo final de semana, tem que ficar só sábado e domingo em casa mesmo estudando, porque é um curso muito pesado.
Mas eu esforcei e tinha nessa república só eu que precisava ficar estudando desse jeito. Então, eu peguei e mudei de lugar, né, para ficar um lugar mais adequado e adquirir um pouquinho mais de silêncio para estudar, né? Então, assim, você vai testando, vai se aventurando, vai desistindo. Teve um dia que eu liguei para minha mãe, o dinheiro aqui acabou e o curso aqui está muito difícil, acho que eu vou voltar. Mas o caras que estavam, né, os colegas meus fazendo o curso também, falou assim, não, você não vai voltar não, eu sou lá do Sul, eu também estou aqui, e você vai conseguir, então você vai tendo incentivos, e foi assim, dando certo, ainda bem. Não, eu mudei de república porque o pessoal lá não era de estudar, né? Tipo, era. É porque eu não sabia, aí a moça era só trabalhava numa empresa, então ela chamava os colegas no final de semana. Lá era minúsculo o apartamento, então como que eu ia estudar? E eles ali conversando, festando, né? Entendeu? E nesse primeiros 6 meses aí não dava para muito ir em festa, não. Aí depois melhorou, né? Quando você tá, tipo, no já na metade do primeiro ano aí no mestrado, aí dá para você ficar uma respirada. Isso eu estou me falando, gente, num curso de matemática, porque é um curso muito teórico, né? Eu acredito que num curso de mestrado de outros aí, outras áreas, não seja desse jeito assim, não, tão sofredor, não. Tá? Não estou desmotivando ninguém, não. É porque esse em particular, e aí a área que eu fui pegando. Na verdade, nesse mestrado, já que você perguntou sobre a minha área, né? Esse primeiro mestrado, eu consegui bolsa de mestrado em matemática aplicada, que foi na Unicamp, com o orientador lá, muito bom, que eu gostei bastante de trabalhar com ele. E aí ficamos, mas matemática, tipo uma aplicação, é matemática aplicada, uma aplicação, mas eu vou estudar a parte teórica, onde envolve, por exemplo, especificamente, não só EDO, mas mais EDP, equações diferenciais parciais, e aí um problema, modela a situação, cai nessa equação diferencial parcial. Aí a minha ideia de estudo era teórico, se aquele problema tinha, se aquela equação diferencial parcial tinha solução ou não, né? Existência de soluções. Então ficou bem assim, embora era para abordar algo no sentido de matemática aplicada, mas era a parte mais teórica, né? Era nesse sentido. Tanto é que aí depois eu tive que mudar por conta que aí eu já estava casada, né? Do mestrado para o doutorado, já tinha minha primeira filha, então eu tive de dar um espaço de acho que uns 2 anos assim, para depois começar o doutorado. Então, o doutorado eu já estava em São Carlos, morando lá, por conta do pai das meninas, né, dar aula lá, então a gente mudou para lá. E aí eu mudei a área, em vez de fazer o doutorado na matemática aplicada, eu fiz em matemática mesmo, pura, né? E aí foi assim, né? Aí pega um orientador que tinha um determinado tema, e a gente ia estudando, ia fazendo várias disciplinas, tem os créditos que você faz nos primeiros anos, né? Mas é bem teórico. É, sim. Aham. Eu só estou em dúvida, mas acho que é do 94. Eu acho que foi mais ou menos uns 2 anos parada do mestrado para o doutorado, se não me engano. Acho que eu fiquei fazendo. Agora eu estou até confundindo, né, gente? Mas assim, acho que eu fiquei fazendo um pouco de disciplinas sem estar matriculado, vamos dizer assim, como aluno especial, entendeu? Que eles chamam lá, sem ser aluna regular. Mas aí depois aí tem todo o processo para fazer o doutorado, né? Aí teve provas e assim foi até eu entrar no doutorado na UFSCar. Foi por conta, essa mudança foi por conta de mudança, né, de residência, de morar, vamos dizer assim. Eu acho que então, nesse prazo, foi 2 anos no mestrado, uns 2 anos parado e depois mais 4 do doutorado, então deu mais ou menos
uns 6 anos, né? Não, 8 anos quase fora de Uberlândia. Depois eu prestei, né? E passei aqui na UFO e já fiquei até hoje, né? Na verdade, eu tive a sorte, isso não acontece mais, para o concurso de professores na universidade, na época, eles estavam exigindo o mestrado. Aí eu não tinha que ter o doutorado, mas eu fui uma das últimas aí nessa época, sabe? Então, isso permitiu que eu ainda faltava mais ou menos uns 2 anos para eu terminar o doutorado. Aí eu fui ao mesmo tempo estudando para o concurso que teve aqui. Aí o que aconteceu, digamos, acho que sorte, né, e providência aí de bênçãos aí, que eu passei, era uma vaga só e eu passei em segundo lugar. Então, e como eu passei, fiquei com aprovação mesmo, né, que se fosse reprovado, eles não levam em consideração. Como eu fiquei aprovada, mas em segundo lugar, o primeiro já admite, já pega a vaga e já entra, já é admitido. O segundo lugar, que foi o meu caso, eles podem, surgindo, a próxima vaga, ela é minha, e no máximo do intervalo de 2 anos. Se passar 3 anos, não, mas dentro desses 2 primeiros anos do concurso, a primeira vaga que surgir é minha. Então, assim foi. A primeira vaga que surgiu foi minha. E aí foi bom, porque aí nesse intervalo de 2 anos esperando, aí não foi, acho que não chegou a 2 anos eles me chamaram, não sei se foi 1 ano e pouco, assim. Aí eu estava estudando, ainda continuando meu doutorado, né? Porque eu não tinha terminado. Quando eu fui admitida aqui na UFO, aí eu fiz o compromisso com eles, eu já tinha mestrado, então pude entrar, né? Mas tinha um compromisso de que eu terminaria o doutorado. E eles me davam um afastamento parcial, que é tipo, eu posso algumas vezes ir até a Unicamp e encontrar com o orientador, fazer a disciplina, vamos dizer assim, se precisar, mas eles me reduziram a carga horária aqui de dar aula, dava menos aulas para poder, ao mesmo tempo, fazer o doutorado. E isso acho que foi... não chegou a 2 anos, aí eu já estava aqui dando aula aqui, aí eu terminei mesmo o doutorado. E aí você já recebe o título de doutora, entendeu? Foi. Uhum. E assim, eu fui torcendo para passar aqui, porque eu gostava demais daqui da cidade. Eu tinha estudado, na época também, nesse intervalo aí do mestrado e doutorado. Não, eu estava fazendo doutorado, mas eu estava tentando lá na UFSCar, né? Que também, já que eu estava morando lá, aí foi bem difícil e aí eu não passei. E por dentro eu achei bom, porque eu estava querendo conseguir aqui, né? Mas Mas daí deu certo. Aí depois eu passei, foi aqui, é aqui que eu queria, né? Então acho que providenciou. Sim, não, aí passou, ele viajava toda sexta-feira, ele ia embora, né? Fazia todo esse percurso. Não, segunda, né? De segunda a sexta ele ficava fora e vinha sempre. A gente já tinha a segunda filha, então ela já estava pequena. Só que aí depois, aí ele, com um tempinho, acho que levou talvez uns 2 anos, ele conseguiu transferência. E aí ele ficou sendo professor aqui também, entendeu? Hoje também já não acontece muito isso, porque para ser transferido, tivemos também a sorte de um professor daqui estar querendo ir para a UFSCar. Então foi meio que uma troca, entendeu? Foi nesse sentido. Para a gente era conveniente, porque a gente ficava nós dois como professores aqui na mesma cidade, né? E para esse professor também era conveniente pelo que ele queria lá. Então deu certo, foi meio que uma troca. Eu acho que hoje em dia é mais difícil isso ocorrer, entendeu? Eu tinha que voltar para Uberlândia mesmo, é o destino. Não, não. Na verdade, igual a Heloísa comentou aí de crianças, né? Que eu dei. Quando. Lembra que eu falei que quando eu terminei o terceiro ano, no finalzinho do ano eu prestei o vestibular e só passei na primeira fase?
Aí eu fui fazer o cursinho no próximo julho que eu passei. Então, do fevereiro a julho, eu fiquei dando aula numa escolinha para maternal, para criancinhas pequenininhas. A única coisa diferente que eu fiz, além de depois da UFO, né? Entendeu? E depois eu entrei aqui na UFO, né? Eu entrei na UFO e fiquei estudando e depois consegui ficar só estudando sem trabalhar, né? E aí foi, né? Tudo quando eu entrei como professora aqui e não trabalhei mais em nenhum lugar. Ah, não fiz. Acho que agora no momento não, não pretendo não. Mas é bom, viu? Mas é bom. Mas aí mudaram muitas coisas, né? Aí depois eu me separei, aí agora já tô com outra pessoa, então você tem já outras ideias de pessoal, né? Mais projetos pessoais do que viajar mesmo para um pós. Não estou animando ainda, não. Outras prioridades agora, né, professora? E tem também, meus pais agora são bem idosos, então eles precisam de cuidados. Então, e eles dependem de mim, como se diz, ó, meninos, formada foi só eu, né? Então, só eu que tenho jeito de ajudá-los financeiramente. E os outros irmãos também até precisariam de ajuda, vamos dizer assim. Então, ninguém pode ajudar além de mim. Então, eles precisam muito. Sim, mas eles precisam de cuidadora, porque se eu trabalho agora, né? Ainda mais no remoto, estou trabalhando triplicado. Então, eu tive que arrumar pessoas para cuidar deles, porque minha mãe depende até para se alimentar, né? Então, tem situações que, como se diz, tem hora que eu vou lá ajudá-las, mas agora, quando eu estou com muito trabalho, eu tive que colocar pessoas para cuidar deles, né? Então, sobrecarregou financeiramente, né? Vamos dizer assim, mas é por uma boa causa, por eles que são minha vida, né? Acho que os pais da gente são a É, vida, é além dos nossos retribuir filhos. agora, né? É É, retribuir o que eles fizeram quando você estava ali estudando, né? isso, Como, exatamente. como a senhora disse, não tinha nem às vezes que dividir uma tarefa de casa, sua mãe fazia essa Aham, parte. Então, assim, agora que ela é, proporcionou esse estudo, acho que aham, é aquela forma de retribuir o carinho e a dedicação, né, professora? sim, exatamente. E perceber que ficar velho é bem difícil, viu, gente, bem complicado. Nossa, é muito triste, mas a gente tem que ficar velho, senão tem que morrer antes, né? Aham, sim, aham, sim, só eu. A minha irmã, quando não tinha condição muito de saúde, mas ela adoraria estudar, que nem eu estudei, mas não teve jeito. Os outros, porque não gostam mesmo de estudar, mas de jeito nenhum. Né? Tem duas filhas, uma benção, já são grandes e formadas. Uma está terminando ainda formando, né? Uma delas, a mais velha, ela seguiu mais ou menos a área de exatas. Ela formou aí na UF Engenharia Elétrica. Daí ela foi. é, Isso é bom você participar, já um incentivo para vocês, digamos, vou participar de palestra, não. Então, ela foi numa participação de palestras aí da UFO, que eu acho que, não me engano, ela estava apresentando um trabalho lá, porque ela tinha uma bolsa de iniciação. Aí, um dos palestrantes também, como ela, só que de fora, no caso de Campinas, gostou, né, da área dela e conversando e tudo. Aí depois, intermédio da conversa do orientador dela com esse pessoa que veio apresentar aqui o trabalho, ele era também de uma empresa lá em Campinas. E aí ele chamou ela para trabalhar. Ela foi, claro que depois ela fez umas entrevistas, fez uma prova, né? Algo desse sentido, mas sim foi mais tranquilo para ela ir para a empresa como se fosse a CEMIG aqui de Uberlândia, a CPFL de lá. Então ela está lá até hoje. E, inclusive,
Não, eu acho que ela estava terminando, na verdade. Aqui, depois que ela terminou a engenharia elétrica, na graduação, ela fez o mestrado em engenharia elétrica. Quando ela estava terminando, aí ela foi para contratada lá e está até hoje. Então, ela foi nessa área de engenharia elétrica, né? Ela gostou e está se dando muito bem. Tá gostando. A minha mais velha. A mais nova está fazendo o curso de arquitetura também na UFO. Eu fui privilegiada das filhas tudo ficar aqui, né? Na mesma cidade que nós morávamos e consegui entrar na UFO, então foi uma benção também, né? É. Não, não. Ela casou agora. É. Então vai demorar um pouquinho ainda. Sim, é a mais nova. Ela faz arquitetura, né? Vai formar, acho que no meio do ano que vem. Teria formado agora no final do ano, né? Eu acho que se não fosse a pandemia. Se não me engano, né? Acho que era. Final do ano agora ela teria formado. Só que as disciplinas do curso dela não deu para ir fazendo, tipo semestre par, semestre ímpar, né? Então não deu para fazer muitas disciplinas no remoto, não. Então isso barrou, acho que atrasou ela uns 6 meses, eu acho, mais ou menos assim. Tá quase formando. Mas ela também, o estágio dela, que ela já terminou em horas de estágio na empresa que ela fez, mas a moça lá gostou dela e ela continua como estagiária, mas agora ela fica trabalhando, recebendo como estagiária, mas assim, não sobre pensando na faculdade, sobre o número de horas, como um trabalho mesmo. Ela está adorando, ela ficou contratada lá. Sim, Não, agora a outra não, né? A outra é em Campinas, que é a empresa onde ela trabalha, né? Lá. Mas a caçula está aqui comigo. É que eles moram aqui perto e eles já têm. Uma vez a gente tentou ele ir para casa da minha irmã. Meu pai, ele começa, tipo, nessa idade, já ter até um pouco de, não sei se Alzheimer, mas ele tem um pouco de depressão. Então, quando você tira, dependendo da pessoa, da depressão que se tem, você tira do lugar onde ela está acostumado, piora. Então, nessa experiência de uns meses que eles ficaram na minha irmã, não foi legal. Então, a gente está tentando, vamos dizer assim, entre aspas, no habitat deles, ele se acostuma ali no lugar que ele anda devagar, então ele já sabe que ali ele tem a porta do banheiro está ali, sabe? Umas coisas assim que complica se você querer mudar. Mas como eles estão acompanhados aí, tanto ou eu ou minha irmã, quando não tem a cuidadora, estamos lá, ou essa pessoa que está lá está dando certo, então foi por isso, entendeu? Que a maneira que eles gostam, do jeito que eles gostam, o lugarzinho deles, é em casa, não apartamento, porque eu moro em apartamento, né? Meu pai você não gosta de apartamento. Então foi tentar deixar eles lá mesmo, na casinha deles. Eles são bem humildes e amorosos, né? Eu amo eles de paixão. É porque também sou caçula, né? Então aí eles falam que a caçula é mais mimada, né? Mas não mimaram muito eu, não, mas eu gosto bastante. Então, eu tenho, mas é muito engraçado porque, tipo, ela tem 5 anos. Mas há 6 anos atrás, se você me fizesse essa pergunta, eu falasse assim, que isso? Imagina cachorro. Olha, é impressionante como eu não gostava, mas de jeito nenhum. Essa minha filha, que agora já tem, a caçula tem 22 anos, né? Desde pequena, ela sempre pediu cachorro. Eu falei, não, quando você casar, quando você tiver sua casa, você tem o seu cachorro. Não quero cachorro aqui em casa, não queremos, não queremos. E assim foi até 17 anos, né? Quando ela tinha 17 anos, que já são há 5, aí ela chegou e falou, não, mãe, eu já olhei no site aqui, vamos lá ver esse cachorrinho. Aí trouxemos o cachorrinho para casa, comprou baratinho, mas aí o que aconteceu? Ele estava bem doente, é uma shih tzu, uma fêmea, veio muito doente.
Então, você fica naquele cuidado, vamos recuperar. Então, acho que foi onde ali vai nascendo o amor, né? Mas eu me estranho bastante, porque agora eu gosto demais. É uma companhia, tipo, porque se a minha filha sai, né? E eu tô aqui, ela tá do meu lado. Tem hora que eu tenho que abaixar aqui, que vocês olham eu abaixando aqui na cadeira, porque ela quer subir do lado aqui na cama e ficar junto. Agora ela... Isso, é. Mas como se diz, quem te viu, quem te vi, né? Que outros iam me falar assim, gente, não imagino que você ia querer um cachorro ficar. Agora a gente não fica sem, né? Vai mudando, né? Então, agora, algumas vezes dá para acordar, eu até vou lá no Sabiá e caminho um pouco, né? Mas agora, ultimamente, não estou tendo muito esse tempo, não. Mas eu procuro no final da tarde. Comecei agora, viu? Tem só uns 2 meses, porque eu não gosto de academia, mas aí eu me forcei a frequentar uma academia no finalzinho da tarde, pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, estou me esforçando para ir. No mais, fica aqui, porque tem as aulas, né? E tem alunos de orientação de TCC. E tem um curso também que eu estou fazendo do GeoGebra, viu, Heloísa? Um curso muito bom, podia ter falado para você se inscrever. E aí, esse curso que eu estou fazendo agora também está demandando tempo. Então, é acordar, vir aqui, senta na frente do computador, onde isso me causou umas dores na coluna e no pescoço que eu não tinha. Né? Essa é uma das consequências da aula remota que eu estou achando ruim, é isso daí. Então, aí eu fico aqui no computador, ou preparando aula, ou como eu preparei também na turma de vocês atividades além das provas, tem a outra disciplina que também eu faço isso. Então, isso demanda tempo, tanto depois para corrigir essas tarefas, quanto para preparar, né? Então, eu estou ficando de frente ao computador muito, muito, com certeza, muito mais vezes do que quando era presencial. Presencial era mais do tipo, vou ali, entra ali, lê um e-mail, digita alguma lista de exercício, uma coisa mais rápida, né? E eu tinha um pouquinho, eu sou da meio da geração que é um pouquinho temerosa ao computador, né? E aí agora com o remoto a gente teve que aprender tudo às pressas, né? Tivemos um curso de Teams, né, do Microsoft Teams, tivemos o curso de Moodle para os professores especificamente. Então foi uma correria total e foi um desgaste bastante, assim. E aí você vai triplicando o tempo, porque se tivesse a experiência, a habilidade, né, de das plataformas, de como que seria, aí eu acho que era tranquilo, mas isso daí demandou muito tempo. E aí, como agora eu pego, por exemplo, depois da aula, ainda vou montar aí, né, material para poder enviar para vocês. Então, isso, acho que eu tô um pouquinho lerda também, né? Assim, de lenta, né? Sou lenta. Então, isso demanda tempo, né? Então, fica mais envolvido com isso, né? Ou também tem uns horários de atendimento com algumas turmas aí que tem que abrir a reunião para atendimento. Então, vai nesse sentido. À noite, aí dá para, tem vez no finalzinho da tarde. Algumas vezes eu vou caminhar ou na academia. Ultimamente eu estava indo ao clube só para nadar um pouquinho. Na verdade, eu não nado, né? Eu entro na água lá e fico lá. Mas é isso, em torno disso mesmo. Olha, talvez agora eu não via com vantagem nenhuma, tá? No primeiro semestre, porque foi um sufoco, foi bem estressante. Agora eu vejo que na hora do presencial eu vou tentar tirar algumas coisas boas, assim, do tipo material, fornecer mais material para os alunos, né? Sem estar sempre necessitando de copiar do quadro. Talvez algum. Isso já eu não cogitava, tá? Se você perguntar para quem foi aluno meu no presencial, eu nunca dei trabalho. Ele fala, professora, dá trabalho? Eu falei, trabalho, não, só as provas mesmo.
3 provas e substitutiva, era sempre esse esquema, né? E agora, né, neste formato remoto, eu coloquei isso como trabalho, uma maneira de ajudar, né? E tem alguns tipos de trabalho que estão tendo um retorno dos alunos, falando, não, professor, eu gostei de outro curso especificamente, né? De assistir essa videoaula que você sugeriu e fazer esse trabalho que você propôs. Então, um pouco, não assim, muita pontuação, mas um pouquinho, acho que eu vou levar aqui do remoto para o presencial nessa ideia de pontuar um pouquinho por trabalho. Talvez nessa ideia de ele ter que assistir, exemplo, né? Algum vídeo e depois responder a algumas questões, né? Nesse sentido, eu acho que eu vou levar e eu acho que vai ser interessante. Mas o voltar ao presencial, eu acho que é o que eu quero, pretendo, que eu acho que eu estou mais com vontade que ocorra, né? Nossa, porque ficar aqui de frente ao computador aqui, ó, esse aqui eu tive que fazer umas sessões de fisioterapia, deu uns nódulos de tensão aqui, foi um horror, foi muito tenso. E sem falar que, primeiro, eu não tinha optado por fazer a webcam, como eu faço hoje com vocês, né? Que eu pego para você. Porque eu sempre gostei de fazer o exercício lá com o aluno em sala de aula, no quadro. Eu nem gosto muito daquelas lousas de canetinha, não. Eu gosto de giz mesmo, entendeu? Na lousa, com canetinha, minha mão escorrega, não escrevo com tanta rapidez. E eu sempre gosto de resolver com o aluno ali, ó, frente a frente, já resolveu o exercício. Então, eu nem quis, como muitos professores optaram, por comprar a mesa digitalizadora, porque eu já tinha experiência com essa canetinha, porque eu também tenho uma disciplina do curso de ensino à distância da matemática, antes do ensino remoto. No modo presencial, aqui a gente tem o curso de matemática fornece um EAD, ensino à distância. E aí eu dou uma disciplina lá. Então, eu já tinha que gravar lá momentos das webconferências que a gente fala e usar estas lousa digital. E aí eu não me adaptava a ficar mexendo com a canetinha. Então, eu não quis a mesa digitalizadora. Fiquei, né, como se diz, não vou gostar, não vou gostar. E eu prefiro escrever na folha. E aí foi inicialmente, que não foi com a turma de vocês, mas nas outras turmas anteriores, eu usei um aplicativo no celular, onde ele joga, eu colocava o celular com vista na posição horizontal, visualizando a minha folha aqui na mesa, e o aplicativo jogava a imagem para o computador. Só que isso depois ficou desfocado, ele ficava pequeno, então foi muito bom. É um recurso que, assim, a primeira disciplina do ensino remoto, que na verdade foi ano passado, os alunos, assim, eles gostavam, porque depois, de todo jeito, eu mando o material, né? Então, aí eles conseguiram acompanhar. Mas quando aí o meu colega falou, não, compra um webcam, aí você vai colocar o webcam olhando para a folha, né? E o webcam que está aqui do lado, aqui fora do meu notebook, e aí, tranquilo, né? Foi melhor. Não é Com certeza vocês têm aulas aí com professores bem mais sofisticadas, né? Que usam mesa digitalizadora, vai escrevendo aí a canetinha aí no PDF, vai falando ao mesmo tempo, né? Com certeza. Mas é que eu me adaptei, gostei, não me esforcei Professora, muito para aprender outra coisa. fica tranquila que deu super certo. Ajuda demais a gente estudar as suas folhinhas lá com a resolução. Assim, deu super certo a sua ideia. Realmente eu não tinha visto com outro professor, mas está aprovado, porque assim a gente viu inúmeras maneiras do professor passar conhecimento remoto, mas está sem ficar despreocupado. A vantagem que eu acho do remoto, principalmente nas matérias de exatas, é a gente poder assistir a aula de novo, que eu acho. E outra vantagem que eu vi muito, porque assim, quando a gente está em sala de aula, a gente tem que ficar copiando no quadro. Então, muitas vezes, nosso raciocínio ele está dividido entre o que o professor está explicando e copiar. Às vezes, eu copio muitas vezes o que o professor está explicando, então eu faço um balãozinho do lado e faço uma Uhum. anotação.
Então, Isso. ali, quando a gente vê a sua aula remota, a gente está 100% para aprender. Aí depois a gente preocupa em passar para o papel. Então, assim, essa é a vantagem. A desvantagem é que a gente não consegue tirar uma dúvida no exercício depois, né? Às Uhum. vezes manda um e-mail e o professor às vezes responde, às vezes manda de novo. Eu tive uma experiência com o professor de cálculo 2 assim. Só que assim, chegava um terceiro e-mail, eu falava assim, estou constrangida já de mandar um terceiro e-mail perguntando. Então, eu ficava assim, não, tá bom, professor, tá bom. Então, eu acho que nessa questão, assim, de ter aquele atendimento, né, na sala do professor para estar explicando uma lista de exercícios, isso falta, mas em relação ao conteúdo que você passou ali e o conteúdo que você disponibiliza para a gente, está sendo ótimo. Então, pode ficar despreocupada que tá aprovado, pelo menos para nós alunos, né, Pedro? Tá ótimo. É. De repente, o que eu pretendo também no presencial é tipo, eu vou continuar passando no quadro, né? A opção que a gente vai ter lá de escrever, mas assim, eu posso resumir mais a parte teórica e deixar falar assim, olha, isso aqui, isso vai ter tudo, vocês vão ter o material. Aí esse material eu acho que é uma ideia que eu vou carregar de disponibilizar, né? Uhum. E aí deixar para a maior parte ficar resolvendo com a aluna ali ao mesmo tempo ali no quadro junto e Uhum. perguntando, né? E no presencial, né, pessoal, uma diferença grande é porque eu sou acostumada de ter a turma de vocês é pequena, mas uma turma de 50, 60, de repente até 70 alunos, pelo menos no início do semestre, né? Então, muitos vão assistir a aula. E em média, fica uns, nessa turma de 60, fica uns 25 que sempre está ali. E eu consigo, digamos, mesmo que tenha muito aluno, eu consigo falar, né, explicar, e os alunos não usam, tipo, ficar conversando, distrair. O que acontece é que ele sai dali, né, vai atender o celular, está com fone no ouvido, nem está prestando atenção, isso acontece mesmo. Isso é comum agora atualmente. Não isso, né? Quando eu comecei a aula não existia esse negócio, né? Era mais tipo respeitoso, do tipo, ô, licença, professor, então saía lá e hoje não, eles dormem ali na nossa frente porque estão cansados, né? Então é bem diferente. Mas no presencial, os alunos que estão ali, mesmo que uma turma de 70 alunos, 25 que estão ali, eles estão realmente assistindo. E eles prestam atenção. E no remoto, a gente vê, né, Pedro? Tá achando que você está concordando comigo, né? Que fica um ou dois, né? O restante ligou o computador e vai lá fazer uma vitamina, né? Vai assistir outra coisa, ouvir uma musiquinha. Então, essa é a desvantagem, um dos pontos que eu acho, né, em relação ao presencial, nesse sentido. Isso eu vejo também, porque minha filha também faz. Eu vejo que o computador dela tá ligado. Minha filha, você não está tendo aula? Não, mas esse daí depois eu entendo. Ele tá. É a minha colega que tá falando, mãe. Eu não preciso, não. Aí ela tá lá, ela vai lá, lixa a unha, né? Então, É a mas reclamação geral. É a reclamação geral dos professores, é essa mesmo, é não ter o rosto do aluno ali, ver se ele tá, se o professor está é, falando para as paredes ou não. É a reclamação de todos mesmo. aham, De todos não, isso, né? Da maioria. é, aham, é, aham, sim, vai. Não, mas tá certo. É bom que, igual a Heloísa falou, né? Pode assistir em outro momento, né? Pode uma hora estar tomando uma cervejinha lá no final de semana, liga lá o computador e assiste uma aula em outra situação, outra hora que sobrou um tempinho, né? Nesse sentido. Mas para a gente, como professor, é ruim, né? É. E do tipo, você pergunta e todos ficam calados, então você vê que ninguém tá escutando você, não, né? Quer dizer, tá escutando de longe, né? Já ocorreu até da aluna esquecer, abrir a câmera e ela tá dirigindo. Foi.
Depois ela esqueceu a câmera, ela estava lá no sofá assistindo a televisão, deu para ver a visão dela no sofá na televisão, então é muita coisa engraçada, mas isso acontece. Tem problema. É. Ah, você sabe que é, tem muito hobbies assim, não. Eu gosto de ouvir música, mas na verdade eu gosto de ir num lugar para que tenha, vamos supor, um barzinho que tenha som ao vivo. Eu gosto de sair assim para barzinho, também mesmo na idade que eu tô, para boate, para dançar. Eu gosto. Eu gosto de dançar. Mas eu vou com meu namorado, a gente dança bastante. Eu gosto. Na verdade, porque o namorado nada, e eu fico lá olhando, caminhando na piscina, não nado, não sei nadar. Mas vou, porque aí pelo menos nesse tempo que tava calor, né? Vai lá um pouquinho, fica lá uns 40 minutos, assim, só para refrescar, né mesmo, né? Não, 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 não. Nós separamos já tem uns 5 anos, eu acho, mais ou menos. Não, 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 mas teve um momento que eu falei que separei, não falei, não. Então, tá falado. Falou. Falei. É. Então, aí a gente gosta de sair bastante. Viajar eu gosto também, tipo, mesmo que ele tenha uns parentes em Patos, então a gente vai lá, passa o final de semana. A gente gosta de andar. Eu gosto de viajar. Minha filha mora em Campinas, então eu adoro ir para lá. Ir no barzinho lá à noite, os bares de lá é muito bom. Mas eu não bebo, eles que bebem. Eu só fico lá ouvindo a música, e bebendo minha Coca-Cola. Então, vou bem sincera, ele é um curso, assim, para mim, novo, né? Assim, na UFMA talvez você vai falar assim, não, já tem um bom tempo, mas assim, eu dei uma disciplina nos primeiros períodos lá da gestão, mas isso já tem, eu acho que uns 4, 5 anos. E depois agora com vocês, né? Então, se você falar, eu não tenho muito conhecimento de falar assim, olha, gestão da informação tem vários campos. Esse, eu não falaria. Não é da minha área para ter, né? Da minha alçada para dizer assim, mas eu sei que, ainda mais hoje, pessoal, com a tecnologia aí digital que está tão precisada, eu acho que é um curso muito bom. Vocês devem aproveitar. Eu acho que está no auge, não é não? Eu acho que o curso de vocês está no auge. A percepção que eu tenho, assim, dessa turma que eu dei, não sei se 4, 5 anos atrás, no primeiro período, é que vocês, muitos, trazem uma dificuldade, falando na área minha, né? Não para outras disciplinas de vocês, mas na área específica de que precisa de cálculo, GA, traz uma dificuldade do ensino médio. Então, talvez, para o curso de vocês seria bom, é que a questão tem toda uma logística, o coordenador, digamos, vai me matar se falar que precisa introduzir um curso no primeiro período ainda, né? Por Já questão de fez essa horas e tal. mudança, professora? Mas precisava de um pré-cálculo. Um Teve essa curso de mudança. pré-cálculo. Mas que não precisava ser inteira, mas que pelo menos ficasse, sei lá, uns 2 primeiros meses focado num curso de pré-cálculo. Claro que isso Professora, aí, fala, pode teve falar. essa mudança, viu? Acho que, às vezes, exatamente pelo feedback dos professores, a gente teve uma reformulação na grade e cálculo 1 hoje praticamente é um pré-cálculo. Ah, é? Exatamente, talvez pelo feedback de vocês, da FAMAT, mas Aham, teve essa reformulação. Tanto é que entendi. você viu que cálculo 3 mudou, né? Você está tendo Mudou. essa. Então, e Aham, cálculo 1 também entendi. teve essa mudança. O início da disciplina, praticamente todo ele é pré-cálculo,
porque o pessoal vem Ah, com essa dificuldade base mesmo. aham. Mas eu estou falando, me referindo ao curso de vocês, mas que tem Não, é vários outros cursos da universidade que precisa de um pré-cálculo também precisa, viu? Não é só Ah, vocês, não. entendi, não. É, Então é geral, a reclamação é geral. tem muitos outros cursos, não só da gestão, não. Entendeu? Que As precisaria de um engenharias pré-cálculo. também? Nas Nas engenharias também? engenharias também. É porque vai de como foi o ensino médio, né, do aluno. Na verdade, é mais por aí, entendeu? Que vocês perguntaram sobre o curso de vocês, aí é o que eu aconselharia, mas é igual você falou, eu não vi nessa nova reformulação como ficou o cálculo 1, né? Então, isso tá ótimo, excelente, porque eu acho que era uma reclamação geral, mas não só do curso de vocês, tem vários Uhum. cursos que precisariam, física de materiais, física médica, engenharia ambiental, do que eu estou me lembrando, assim, mais recente que eu ministrei, que precisaria, entendeu? Esses cursos, Uhum. assim, precisariam. É, vocês vê, tipo, já um curso já de aeronáutica, que eu já ministrei também, mecânica, mecatrônica, talvez eles nem tanto, mas é porque aí você já vê a diferença porque o curso deles é muito concorrido, né? Então, se é muito concorrido, ele já teve uma base, ele teve que estudar por si só, ele teve que se virar, então ele já entra um pouquinho mais de base, é o que a gente percebe. Quando vem, não só desses exemplos de curso, um curso que é muito concorrido, agora um curso de matemática, que é o meu curso, né? Vamos dizer assim, que eu sou da faculdade de matemática, mas a gente dá vários cursos. Se for ver, no curso de matemática mesmo, tem, tem uns 5 anos que eu não dou. Sempre pego disciplinas de outros cursos, né? Que vai colocando. Mas no curso, quando eu pego disciplina do curso de matemática, eles também precisariam de um pré-cálculo, entendeu? Então, eles já trazem muita deficiência, né, de conteúdo no ensino médio. Não, não. É porque a gente tem, os professores vão ficar no grupos e aí eles têm prioridades. Se é um professor que já está atualmente, vamos supor, ele é coordenador de curso, então ele já tem uma certa pontuação. Se ele publicou recentemente artigos, então isso vai dando pontos, né? Vamos dizer assim. Então, aí na escala que a gente fica, de repente, quem tem prioridade vai pegando as disciplinas primeiro. Então, geralmente, quem tem prioridade, eles vão pegando o curso de matemática primeiro, né? Vai pegando cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4 da matemática. Mas tem vez que eu gosto de pegar das engenharias do que do curso de matemática, depende, varia do semestre, entendeu? Aí a gente escolhe no mínimo umas 15, então entre 15 e 20 opções que a gente dá. Só que aí, de acordo com as opções, se o primeiro que tem prioridade já pegou, então ele vai descendo na minha lista, né? Entendeu? É mais ou menos esse esquema assim. Que... Professora, é engraçado que, assim, não é querer puxar sardinha, nada disso não, mas assim, toda vez que eu vou fazer uma disciplina, às vezes da FAMAT, da FACOM, e não conheço o professor, eu vou numa página da UFO, não sei se a senhora conhece, chama Spotted. E aí, eu vi uma vez. quando eu vi o seu nome, o seu e da Graça, né? Da professora Uhum. Graça. A Graça, por coincidência, foi professora do meu esposo e da minha filha. É? Olha. Minha filha fez 1 ano de engenharia ambiental e não gostou, mas ela Uhum. chegou a ser aluna da Graça. Aí eu Entendi. comentei, falei, olha, a Graça também vai dividir disciplina, mas a gente não teve contato com a Graça. Mas eu coloquei seu nome lá no Spotted, né? Fui lá olhar, pesquisar, e assim, só elogios, só elogios. Professora Lúcia é uma mãe, professora Lúcia é uma mãe. Então, assim, eu acho que o grande bacana mesmo, assim, na altura do campeonato, é ter esse reconhecimento, né? Tipo, você ver seu nome ali referenciado como uma mãe. Não, faz com a Lúcia que não perca essa oportunidade, não. Faz com ela que ela é uma mãe, didática excelente. Então, assim, quer ajudar os alunos. Então, eu acho que esse aí é o grande tchan, né? Você chegar anos de carreira e ter seu nome reconhecido assim, ser indicado por alunos, porque o aluno tem a tendência de reclamar, né? E É, ali, e ali é uma tem. página que seu nome poderia não ser bem visto. Então, assim, e é o Uhum. contrário. Então, assim, eu acho que isso é o máximo para um professor, é o reconhecimento do aluno, né? Sim. Eu acho bom. Nossa, fico bem feliz. E agora no remoto, teve dois alunos, um de um semestre, outro de outro, que no final do semestre me escreveram um e-mail. Eu até, né, como se diz,
guardei ele, printei, coloquei aí no arquivo, porque eu vou levar, assim, eles falaram muitas coisas boas, eu gostei bastante, assim, de elogio, de falar de como eu fiz no ensino remoto, de que eu tinha trabalhado muito bem, o método que eu tinha usado foi bom para o remoto, né? Então, nossa, foi um retorno muito bom, eu gostei. O elogio motiva, né, Graças a Deus. professora? O elogio Motiva, motiva sim, a gente. com certeza, foi muito bom. Não, obrigada, gente, que isso. Aham. Praia. Aham. Eu não tô assistindo muita série, gente. Pra falar a verdade, a série que eu assisti e gostei foi Lupin. E aí eu achei legal. Mas assim, e filme, assim, eu procuro mais meio comédia romântica ou só comédia. Não tem, assim, um favorito, não. E dependendo, como se diz, acho que minha filha me puxou. Eu sento na frente do filme de TV, então, se for de TV, quando no meio do filme já estou dormindo. É só quando eu vou ao cinema que eu consigo assistir ele inteiro. Então, ultimamente, eu não tenho assistido muito filme, não. Ah, eu falo que eu tenho de muita preferência, eu não gosto de tudo. É sertanejo, rock, e aqueles rock antigo, dos anos 80, assim, 90, eu gosto. Tipo, vamos dizer, U2, Ahá, que você acha que vocês não sabem dessas bandas, não. Mas eu gosto, Da minha época também. né? Então, mas assim, não tenho uma preferência, não, eu gosto de tudo. Assim, na maioria das vezes. Não, até minha filha escuta um pouquinho de, como é que fala? Essas mais, tipo, não, funk, um exemplo, ela escuta um pouquinho, não, esse tom aí eu gosto, mas outras não. Não, sertanejo eu gosto, bastante. Sertanejo, rock eu gosto, é variado. Ué, talvez ajudar com mais tranquilidade minha mãe, né? Porque assim, ficou tudo em cima de mim, então o financeiro ia talvez ajudá-la melhor ainda mais. E aí, já que eu vou poder ajudá-la, tipo, vai me aliviar financeiramente, acho que eu ia viajar. Gosto bastante de viajar. Muito. Ia viajar muito, se pudesse, né? Com esse milhão de reais. É a única vez, quando ainda estava casada, nós juntamos aí, é, como se diz, fizemos economia e fomos na Europa. Então, eu gostei bastante. Assim, foi um pouquinho, passando rapidinho em Portugal, Espanha, é, umas poucas cidades, assim, desses países, lá em Paris, né? Mas foi bem rápido, mas fez um bate-volta rápido, mas foi bem legal. Achei bom. Que eu nunca fui? Ah. Eu quero visitar o sul do Brasil, Gramado. Ué, Gramado. Acho que é uma opção que eu tô querendo. Ou se não, voltar lá em Portugal, Porto exclusivamente, que eu gostei. Não, voltarei. Não deu para passear muito tempo, não, porque foi muito rápido, assim, em cada cidade, né, para ir conhecer mais. Mas é muito bonito. Aham, muito interessante. É, mas isso daí, agora, ultimamente, tem que ser mais viagem para o Brasil, né? As coisas vai ficando apertadas. Já Dólar. foi. Nossa senhora, não dá não. Agora não dá mais não. Então é no sul, Gramado. Talvez um bife à parmegiana. É, não tem muitas favoritas não. Gosto.
Tô tendo que maneirar agora, viu? Porque se vocês me conhecessem presencialmente, eu era bem magrinha. É, agora tá aumentando o meu peso. Mas eu gosto de comer. Mas tô maneirando. Não, não, eu tô brincando. Eu tô falando que tô maneirando agora. A minha filha tá fazendo uma dieta. Ela já é magra, mas fica com a ideia de ficar mais magra ainda. Então eu tô indo na dela, né? Aí vai comendo menos. Sim, é. Não, eu não fazia. Quando eu era na UFA aí, já estava por aí perto, já ia no self-service. Mas agora, é, o self-service e o tempo aqui parece que sobra menos tempo. E agora, como eu estou precisando ajudar muito meus pais, então agora eu tive que fazer comida em casa para economizar. Aí eu estou fazendo comida rápida, a gente faz muito rápido, não precisa ter o feijão, faz só o arroz, e a salada e a carne, coisas mais simples assim, e rápida. Olha, eu confesso que assim, eu gosto bastante de viajar. Eu já viajei, tá? Mas é lá em Campinas, bate e volta, né? Porque minha filha tá lá, então a gente fica com saudade e vai. Mas aí eu queria viajar mais, né? Para outros lugares, né? Gostaria. Ah, eu acho que é de ter formado minhas filhas, né? E elas ter, assim, dado só alegrias, né? De ser estudiosas, né? Então, se dando bem, graças a Deus, aí na carreira, acho que isso aí é o maior orgulho mesmo das minhas filhas e estando agora formadas. A outra já está quase formada também, né? Então, isso que sim, né? Seria nesse sentido. Agora eu fico meio preocupada financeiramente, como minha mãe está dependendo muito de mim e a situação dela, a hora ela depende de oxigênio, então assim, eu fico com medo de algum momento eu não poder ajudá-la tanto, entendeu? Então essa que é meus medos agora, né, nesse sentido. Porque principalmente quando você, como se diz, se separa, então aí as despesas ficam aumenta, sobrecarrega, né, para para a esposa, vamos dizer assim, né? Então, aí depois, agora ainda eu pretendo, né, claro, continuar ajudando meus pais, mas isso pesa. Então a gente fica sempre aquele medo, né? Tipo, sabe quando tava a pandemia e que saía aquelas notícias? Olha, não vai pagar o salário, não sei o quê. Aí eu falava, meu Deus, como eu tenho gente que depende de mim, e que me deixava sem dormir, né? Entendeu? Então, nesse sentido, assim, esses medos. Sim. Não, deu tudo certo. Eu perdi só na toa mesmo, mas deu tudo certo. Uhum. Não precisa ficar muito assim, se deixar levar pelo medo. Se eu tivesse medo de sair da cidade, do conforto aqui do lar dos meus pais e deixar de estudar, hoje eu não teria, né, chegado onde estou. Então não pode ter medo, tem que enfrentar, tem que ter foco. Acho que a minha filha um pouco, esses dias o meu genro comentou que ela gosta dela, o profissionalismo dela, ela tem foco. Então você tem que seguir seus objetivos, focar e não ter medo de enfrentar, não. Os problemas vão aparecer e, e ter objetivos. E aí ir contornando as dificuldades, né, que provavelmente sempre ocorrem, e tentar sempre não desistir. Mesmo que agora, digamos, para muitos a realidade além de estudar tem que trabalhar, mas eu já vi muitos exemplos de alunos que eles trabalham até tipo à noite, chegava às 7 horas da manhã saindo do trabalho e ia lá ter aula, então não pode desistir, né? Eu acho que tem que pensar que isso, vamos supor, ser um curso de 4, 5 anos, isso numa vida toda, hoje eu olho dessa maneira, é muito pouco esses 4, 5 anos de estudo.
Quando a gente é jovem, de 20 anos, você olha, não, mas eu vou ficar aqui sentado nessa cadeira, assistindo aula, fazendo um curso de 5 anos. Mas isso quando você tem, depois dos seus 40 anos, vamos dizer assim, você olhar para trás e ver que você dedicou aqueles 5 anos e foi aí com dedicação, que você tem agora a carreira que você tem, eu acho que isso vale muito. Esses 5 anos durante uma vida inteira não é nada. E sempre não pode parar de estudar, né? Você tem que, não necessariamente estar fazendo um curso, mas eu acho que muitas das profissões exigem de você estar se atualizando, estudando, para você não ficar para trás, porque a concorrência hoje, infelizmente, é muito grande, né? Então, você tem que estar sempre atualizando. Eu acho que em muitas profissões, eu acho que isso ocorre. E não deixar se abater, não, né? Tentar seguir aí, focar no que você quer e dar ao máximo, que vai tudo dar certo. Não, eu falei, mas Eu queria agradecer o momento aqui, que a gente parece que quando é um professor assim do nível da professora, a gente sabe que tem uma trajetória linda por trás, uma trajetória de dedicação. Então, aqui, de personalidade, então aqui a professora só confirmou todas as expectativas que eu tinha sobre a pessoa dela, uma pessoa de garra, uma pessoa decidida, que saiu de família humilde e correu atrás do que queria e está aí com seu orgulho aí das filhas, da família e vivendo uma outra fase da vida agora, demonstrando mais um ato de coragem, né, de estar vivendo uma outra formação familiar e que Deus abençoe e que continue sendo essa professora e exemplo de pessoa que a senhora é. É isso, que agradecer o isso. momento. Eu que Professora, a gente não agradeço. conhece, mas agradecer também você. Eu sou egresso da engenharia, eu sou apaixonado por cálculo, então Ó, eu nem brinco muito com os meninos aí, não, porque eles ficam bravos comigo. Eu falo que cálculo é muito mais fácil que marketing. Todo mundo quer me matar na GI por conta disso. Porque eu vim da engenharia, eu adoro cálculo. E é aham, bom ter pessoas assim igual você na GI, porque o pessoal tem esse trauma com cálculo. E eu falo para eles que, primeiro, eu acho cálculo extremamente fácil. Não falo brincando, eu falo que aham, eu gosto, porque eu gosto, eu tenho prazer de, de estudar cálculo. E cálculo é extremamente necessário, principalmente para a gente que está nessa área aí de TI, essa coisa toda. Eu sempre converso muito com eles a questão do raciocínio lógico, né? Você só vai desenvolver isso e a principal ferramenta é o cálculo. Todo mundo fala assim, mas eu não vou precisar de calcular uma integral nunca mais na minha vida. Não, talvez não. É possível que, dependendo da área que você vá, você nunca mais fazer o integral, né? Mas, por outro lado, se você sabe fazer o integral, por exemplo, eu formei tem 30 anos. aham. Eu fiz engenharia, fiz em Ouro Preto. E aí, e até hoje eu sei fazer, entendeu? Então, eu gosto. E me ajudou muito na minha vida, na minha profissão, na minha carreira, tudo que eu fiz. E agora que eu voltei a estudar, eu formo esse ano, estou formando agora em GI. Olha, Quando. que bom. É sério. E É. aí, quando eu voltei a estudar, o que mais me ajudou foi essa base que eu tive, principalmente no cálculo. Uhum, E eu falo isso para todo mundo, a gente que está. Eu falo, gente, é ao contrário do que vocês imaginam. Ter cálculo nesse curso nosso é um privilégio, não é uma sacanagem. Todo mundo fala, é sacanagem, não vou trabalhar com isso. Eu falei, gente, aproveita. Aproveita porque é um diferencial enorme. Eu tenho vários exemplos assim de amigos meus que foram contratados para. Por exemplo, eu conto essa história sempre para os meninos. O diretor de RH da ArcelorMittal é um engenheiro metalúrgico, formou comigo. uhum, Então, assim, o cara mexe com RH, é por conta do tal do raciocínio lógico. O cara põe o cara lá para dentro, é muito aham, fácil do cara lidar com números, lidar com essas coisas, do que um cara da administração, um cara da economia. Então, como é um funcionário de carreira, o perfil de carreira que vem numa empresa grande dessa, então eu acho extremamente interessante. É bom ter, porque o pessoal tem trauma, então é bom ter alguém
da FAMAT, que o pessoal gosta igual você. É só elogios que a gente escuta, professor. É maravilhoso. Ai, que bom. Oi, nessa que você falar do raciocínio lógico, eu acho que o cálculo dá a base para o aluno ter esse raciocínio lógico, Sim, sim. né? É a ferramenta, né? E isso é a ferramenta para vocês é muito importante, né? O raciocínio Extremamente. lógico, extremamente. Extremamente importante. Então, eu acho que assim, por trás o cálculo está sendo uma ferramenta básica, não que realmente vocês vão precisar. A minha filha que fez engenharia elétrica fala assim, mãe, mas esse cálculo que eu fiz aí que você dá agora aí, ó, eu não estou usando essas derivadas, essas integrais, não. Falei, calma, Calma. você ficou com uma base, né? Você e hoje, graças a Deus, ela se sai muito bem, né? Na área que ela foi, onde ela está agora atualmente. Eu E, adorava cálculo. Eu gosto até tem hoje. que ter, eu acho que para as outras disciplinas é a base, porque quando vai precisar fazer algum curso específico lá na frente, ele por trás pode estar usando uma ferramenta que você viu lá no cálculo, né? Então, Sim. tem que começar do beabá, né? Tem que fazer É, o cálculo, vai te desenvolver o raciocínio, é e muito aí isso é interessante muito isso. importante mesmo, eu É, acho. eu acho um privilégio um curso AGI ter cálculo. Ao Sim. contrário do que os meninos acham, a maioria do pessoal da GI, eu falo, gente, ao contrário. Ter cálculo para a gente é o que vai diferenciar você lá na frente. Uhum. Vai diferenciar muito, 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 principalmente essa parte de gestão, essa coisa que a gente aprende também. Se você tem uma base de cálculo nisso aí, eu adorava cálculo, eu estudei cálculo Pisconol, professor. Não sei se você Ah, lembra do eu Pisconol. lembro de ter, na minha época que eu fazia graduação, de ter esse livro mesmo. Nossa, eu O achava ele difícil, Pisconov né? era preto e branco, parecia que era manuscrito. Um trem dessa grossura, assim, um livro russo, traduzido, um professor da USP traduziu, e a gente estudava cálculo Pisconov. A Não, lista então de é bom. Então, exercício seu curso de cálculo foi bom. foi excelente, foi muito bom. É, Eu tinha 200, a cada lista de exercícios tinha 200 exercícios para fazer. E os é. professores davam tudo Pisconov, eu só Pisconov. Não. Foi Aí é muito bom. bom, isso é bom, é um curso bom desse jeito. Eu tive um É, eu professor, lembro que eu ficava mais naquele do Leitold, né? Que é um livro de cálculo leitor, bem antigo, né? bem antigo também. Bem antigo. A Mas Pisconov é assim, mais antiga ainda. o Psiconova é mais antigo ainda. O Psiconova que eu não cheguei, eu dei uma olhada por cima, mas eu achei ele difícil na época. Eu tive um professor de cálculo lá em Ouro Preto, e ele era engenheiro, formado em Ouro Preto mesmo, ex-aluno, e ficou dando aula lá. E ele pegou e fez um livro em cima do livro do Pisconov, tudo de cálculo. E chama Altamiro Tibiriçá Dias. Ele já morreu tem tempo, na época ele tinha 80 anos, quando ele deu aula para mim. É um professor emérito lá, muito famoso. E ele interpretava o livro do Pisconov no livro dele. Então a gente estudava no Pisconov e pegava o livro do professor do Tibiriçá para poder estudar. Então eu fiquei apaixonado por cálculo. Esse professor foi meu guru na faculdade inteira, desde que eu entrei no primeiro período até quando eu formei, ele me deu aula de pontes também, e foi ele que me indicou para o mestrado, a coisa toda. Então eu sou apaixonado por cálculo. Eu achei muito bom, assim, ter você. Todo mundo só fala bem. Para poder quebrar esse negócio na GI, né? Da gente ficar com raiva de cálculo, não gostar de cálculo. A gente pega a maioria dos alunos aí, fica tudo travado em cálculo até o último período. Tem que É, levar cálculo tranquilo, leva como uma é que matéria. talvez tem que mudar, né? Como se diz, esse pré-conceito, né? Do É início um de curso, preconceito. né? É do Você vai início ver, do tem curso. que. O cara entra É, lá em cálculo 1 arrebentando e tal, tem é, professores que não têm exatamente. paciência. Aham. Mas é isso aí, professor. Obrigado, parabéns. Nada, obrigada a você, gente. Que Parabéns, isso. parabéns. Ótimo, obrigada. Tá certo. Hoje eu estou bonito, Pedro, estou com a camisa nova. Aham. Ah, obrigada, pessoal.
Que bom, se for bom, então, aspecto positivo, ótimo. Não sabia. Tá, pode fazer. Sim. Não, fica tranquilo aí, vocês vai tirando. Tira a parte que eu tiver feia, aí não vai sobrar quase nada. Aí você vai me dando uma mistura aí. Ah, tem. Deixa eu ver qual que é o nome. Eu fico perguntando, minha filha, como que é o Pedro, endereço que ele pôs? Peraí. tá gravando ainda?